Olá, eu sou o delegado Laércio e esse é o seu podcast Na Mira da Lei, Sem Filtros. Hoje nós temos a honra de convidar, de receber nos nossos estúdios, nosso ex-governador José Roberto Arruda. Quero começar agradecendo ao governador. O senhor dispensar esse tempo para bater um papo com a nossa audiência, falar sobre a sua vida, sobre seus projetos, sobre sua história de luta de quase 50 anos de batalha. Estamos aqui para lhe ouvir. Obrigado. Muito obrigado, Laércio. Muito obrigado a Jéssica, que está aqui. Muito obrigado aos operadores, aos servidores aqui do seu podcast. E para mim é uma honra estar aqui. A vida pública exige que a gente mostre a cara, né, Laércio? Com certeza, sem dúvida. Com as pessoas, que a gente ouça. E eu estou aqui com muito prazer. Vou até tirar a blusa. Opa! Porque conversa promete. Fica mais à vontade, né? Tá ótimo. Governador, o senhor é mineiro. Sou mineiro. Mineiro de Itajubá. Isso, eu nasci em Itajubá, uma cidade pequena do sul de Minas. Uma família humilde, meu pai era ferroviário, nós nascemos numa casinha simples, na beira da estação de trem. Fomos criados com dificuldade, mas com muito carinho pelos meus pais. Estudei sempre em escola pública, grupo escolar, ginásio estadual, e entrei na escola de engenharia federal também. Me formei aos 21 anos e vim para Brasília, com uma mão na frente e outra atrás, né? E aqui eu fiz a minha vida, primeiro como engenheiro da SEB, Sim. na Nova Cap. Depois fui secretário em vários governos, secretário de obras no governo Roriz, e depois entrei na vida pública, fui senador, fui deputado federal e fui governador. Muito bem. Governador, o senhor fez um vídeo no Dia dos Pais que me impactou muito. E eu fiquei percebendo que o senhor tinha com seu pai uma relação muito afetuosa, né? Como é que foi deixar Itajubá, vir embora para Brasília? Olha, foi uma coisa interessante, uma fase bonita da minha vida, mas triste também, porque eu perdi meu pai quando eu tinha 25 anos. Sim. Eu cheguei em Brasília aos 21. Meu pai, quando eu saí de Itajubá e vim para Brasília, meu pai já estava doente. Meu pai morreu muito jovem, aos 60 anos. A minha mãe ainda criava os 3 filhos menores. E eu vim para Brasília com uma responsabilidade enorme de dar certo na vida. Sim. E de ajudar os meus pais e os meus irmãos mais novos. E assim eu fiz, graças a Deus. 4 anos depois, infelizmente, eu perdi o meu pai. A minha mãe viveu até os 96 anos. Olha, viveu mais bênção, 40 e tantos anos. E eu tenho orgulho de dizer que até o último dia eu cuidei dela, como era do desejo do meu pai, cuidei dos meus irmãos mais novos. Eu tenho uma família bonita, uma família simples, sabe, Laércio? Mas muito bonita, com muito carinho, muito afeto. Brasília, eu tenho 6 filhos, todos eles nascidos em Brasília. Fiz a minha vida aqui. Brasília foi a cidade que me deu todas as oportunidades, né? E eu nunca perdi a relação com a minha origem. Sim. Né? Que é uma origem. Eu gosto muito de gente. Eu aprendi isso com a minha mãe e meu pai. Meu pai a gente morava assim num bequinho mesmo, sem calçamento, na beira da estação de trem. Meu pai era conhecido de todo mundo da vila ali, porque ele que aplicava injeção. Sim, era enfermeira, auxiliar Não, de nada enfermagem? disso. Ele era guarda-freio. Curioso. Ele era guarda-freio da Estrada de Ferro. Sim. Mas aprendeu a aplicar injeção. Naquela época, tudo era muito difícil. Sim. Então, a pessoa ficava doente, não tinha dinheiro para médico, nada disso. Mas meu pai, então, comprava a injeção e aplicava a injeção nas pessoas. A minha mãe era uma pessoa... Eu via a minha mãe se santificar em vida. Sabe, a minha mãe gostava muito das pessoas, cuidava muito bem das pessoas, e durante muitos anos, já depois que meu pai tinha partido, a minha mãe sempre ajudou todo mundo que bateu a porta da casa dela. Era uma pessoa muito bondosa, de um coração muito grande. E nós somos muito, em grande parte, produto do nosso meio. Sim, né? Claro. Então eu acho que as lições de carinho, de humildade e de servir que eu tive na minha infância, na minha vida com os meus pais, é o que eu trago de mais importante até hoje. Muito bem. Vou lhe chamar de Arruda. Por favor. Somos quase da mesma idade. Você é mais novo, você tem cabelo? Veja bem, você chegou a Brasília aos 21 anos de idade, muito jovem, lógico, em busca de um sonho. Como todo jovem tem o direito de sonhar,
crescer profissionalmente, se estabelecer na vida. A pergunta que não quer calar: Brasília continua sendo a capital dos sonhos dos brasileiros? Acho que sim. Agora, diferente dos anos 70, quando eu cheguei. Quando eu cheguei, Brasília tinha 300 e poucos mil habitantes, sim. 10% do que tem hoje. Hoje tem 3 milhões. Sim. Brasília era só oportunidades, né? Dificuldades, mas eu fui ser engenheiro da SEB e ao mesmo tempo era professor de matemática no Objetivo, então eu tinha um salário duplo. Sim. Aí logo consegui comprar um apartamentozinho na 312 Norte, uns meses depois comprei o meu primeiro carro. Opa, que era uma Brasília. Uma Brasília, homenagem à cidade. Só não era amarela, mas era uma Brasília. E aí Brasília tinha muitas oportunidades. Hoje Brasília ainda é uma cidade de oportunidades, mas é uma cidade que começa a ter problemas idênticos aos que tiveram Rio, São Paulo, as grandes cidades brasileiras. Que problemas são esses? Ocupação ilegal do solo, sim. Criminalidade, violência, sim. Problemas graves na saúde pública. Então, isso tudo começa a pesar. Tem uma diferença. Em Brasília dá tempo de evitar o pior. Certo. Em Brasília dá tempo de não deixar o crime organizado tomar conta. Perfeito. Em Brasília dá tempo de botar a cidade no rumo. Mas eu vou te dar um exemplo de hoje. Hoje eu passei boa parte do dia na Ceilândia. Fui lá na Feira do Produtor, depois fui num restaurante comunitário lá do Sol Nascente, depois fui num restaurante comunitário da Ceilândia Centro. E na Ceilândia Centro, quando eu fui governador, ali tinha uma zona, uma bagunça geral. Eu acabei com aquela bagunça, tirei tudo, limpei o centro da Ceilândia. Até hoje os moradores da Ceilândia falam: puxa, na sua época, Arruda, o centro da Ceilândia era arrumado. Hoje eu fui lá e eu vi uma verdadeira cracolândia. Sim. Pessoas cheirando crack, fumando crack no centro da cidade. Sim. Gente vendendo objetos roubados na calçada. Assim, triste. Isso é um desgoverno, isso é a falta do Estado. E isso começa a aumentar na medida em que o Estado não cumpre a sua obrigação de botar ordem na casa. Certo. Então, se você não tomar providências rápido, Brasília vai acabar do mesmo jeito que aconteceu com o Rio e São Paulo. Rio de Janeiro, na minha opinião, é a cidade mais bonita do mundo. Sim. Mas você vai no Rio hoje, você tem medo de andar com relógio no pulso. Na verdade, você tem medo de ir, né, ao Rio de Janeiro. Né? Então, mas eu acho que Brasília dá tempo de frear isso. Brasília tem jeito. Veja bem, Arruda, você fez uma comparação entre a Brasília da década de 70, com 300 e poucos mil habitantes, e hoje chega a quase 3 milhões. Brasília nasceu como uma cidade com vocação administrativa, sediar os poderes. Será que não está na hora de virar essa página e transformar Brasília num centro econômico importante para o país, no aspecto de trazer grandes investimentos, iniciativa privada e fazer com que o cidadão brasiliense possa ter oportunidade além do serviço público? Eu acho que sim, não só nas cidades do Distrito Federal, como nas cidades do entorno. Brasília tem uma vocação econômica muito clara e não explorada ainda, da tecnologia. Sim. O mundo todo que está conseguindo se desenvolver e crescer melhor está investindo em tecnologia. Nós temos uma mão de obra qualificada em Brasília, nós temos uma população jovem que já nasce sabendo mexer nessa geringonça do celular, do computador. Nós podemos investir mais nisso se nós tivermos uma política de atração de empresas de alta tecnologia. Nós certamente vamos criar em Brasília áreas de emprego inteligente. Claro que sempre vai ser a capital do país, o serviço público vai ser grande, vai ser sempre o maior empregador, mas há outras atividades econômicas não poluentes que têm tudo a ver com a capital. Por exemplo, o turismo. Nós exploramos muito mal ainda o turismo. Perfeito. Os hotéis de Brasília nos finais de semana ficam fechados. Então é preciso investir ainda o turismo cívico, né? Qualquer país do mundo, as crianças de escola vão visitar a capital do país. Perfeito. Brasília, eu conheço muita gente bem de vida, bem situada na vida de outros estados brasileiros que nunca vieram a Brasília. Verdade. Né? Então eu acho que atrair os próprios brasileiros para conhecer a capital do país, né, que mudou o Brasil.
Juscelino foi o maior brasileiro de todos os tempos, na minha opinião. O homem que em 3 anos tirou a capital do Rio de Janeiro, trouxe para o centro do Brasil, diminuiu as distâncias entre as diversas regiões brasileiras, deu oportunidade a brasileiros que vieram de todos os estados construir aqui uma nova cidade e uma nova forma de convivência urbana. Claro. Então eu acho que Brasília é uma cidade que, assim, tem uma história bonita, tem um destino bonito também. Sim. Eu acho que na entrada de Brasília tinha que ter uma placa escrita assim: proibido pensar pequeno. Né? Aqui tem que pensar grande, porque a história de Brasília é maravilhosa. Claro. Né? Por falar em pensar grande, Arruda, eu vou resgatar aqui um tema dentro desse debate sobre o desenvolvimento econômico do DF. Desde o governo Roriz e também no seu governo, foram criadas áreas chamadas ADEs. Área de Desenvolvimento Econômico. O que você acha? Deu errado? Faltou investimento? Faltou motivar esse empresariado para a geração de emprego? O que aconteceu para que essas áreas de desenvolvimento econômico, na sua maioria, estivessem estagnadas ao longo dos anos? Eu acho que falta, sobretudo, uma política de incentivo fiscal. Porque eu dou sempre o exemplo das Móveis Germa ou dos irmãos Gravia. Por que eles foram para Anápolis? Porque lá tem uma política de incentivo fiscal mais atraente, ou seja, paga menos impostos. Sim. Então Brasília, para preservar aqui as suas empresas e para atrair novas empresas não poluentes e geradoras de emprego, precisa ter uma política de incentivo fiscal mais arrojada. Né? Nós fizemos isso de certa forma no nosso governo, por exemplo na ADE do Gama e de Santa Maria, que deu certo, em algumas outras cidades. O Polo JK está meio parado no tempo e no espaço, precisa ser revitalizado. E aí acabou que algumas pessoas que receberam a área do PRODEF acabaram fazendo grandes galpões, alugando para atacadista, para esse tipo de coisa, e não geraram empregos. Então tem que ser mais rigoroso também no uso dessas áreas para empresas que efetivamente gerem emprego. Vou dar um exemplo positivo: a Coca-Cola. Sim. A Coca-Cola veio para Brasília, numa área de desenvolvimento econômico, que fica ali Taguatinga, perto de Taguatinga, não é isso? E gera milhares e milhares de empregos. Então esse é um exemplo positivo. Sim. Mas há outros que não decolaram. Então eu acho que o Estado tem que chamar a si a responsabilidade de dar incentivos fiscais para que essas empresas se desenvolvam aqui. Perfeito. Arruda, nós ensaiamos no início que aqui é o podcast Na Mira da Lei. Aqui não tem papas na língua e nem mimimi. Veja bem, você trouxe um tema relevante sobre a necessidade da geração de emprego e renda, que é o que o nosso povo na ponta, o cara que não teve a sorte de passar num grande concurso público, não nasceu filho de rico, ele quer. Ele quer ter honra através do trabalho. Nos últimos anos, o nosso banco BRB, o Banco de Brasília, que leva o nome da capital federal, tem deixado a desejar para com a população. Eu vou lhe dar 2 episódios. Você está sendo bonzinho de falar só deixando a desejar. Eu vou te dar 2 episódios. Aliás, primeiro eu quero resgatar a história com o nosso saudoso governador Roriz, onde o BRB era usado para fazer o fomento do microcrédito. Verdade. Não é verdade? Verdade. E recentemente nós nos deparamos com 2 episódios que me deixaram entristecidos, porque para mim fere a história do BRB. Primeiro, um grande clube de futebol, querido por todos os brasileiros, claro, mas que não precisa de nenhum real do povo de Brasília, que é o nosso querido Flamengo, certo? E que recebeu um avalanche de recurso de investimento do nosso BRB, que para mim, com todo respeito à opinião em contrário, o BRB não foi criado para fomentar grandes clubes de futebol que já são milionários. E recentemente o episódio lamentável da compra de um banco quebrado, um banco que não vale uma cibalena vencida, certo? E que foi proposto aí uma fábula de dinheiro para a compra desse banco. Por outro lado, Arruda, nós temos as ADEs quebradas, nós temos o pequeno sofrendo na fila do BRB pedindo um empréstimo de 5, 10 mil e recebendo porta na cara, e a economia estagnada. Eu quero saber o que você pensa sobre essa pauta, Arruda. Bom, primeiro que eu acho que o BRB está virando caso de polícia.
A coisa do Flamengo é muito grave. Eu sou torcedor do Botafogo, mas eu também seria contra. Sim, sim. Se fosse pro fosse Botafogo. dinheiro pro Botafogo. Porque é um clube do Rio de Janeiro. Deixa os bancos do Rio de Janeiro aplicar Claro. lá. Esse 35 milhões que está indo pro Flamengo, se fosse dividido entre os clubes de Brasília, nós teríamos o melhor futebol do país já. Né? Dá esse dinheiro, divide esse dinheiro entre o Gama, Brasiliense, Capital, Real, Ceilândia, Sobradinho. E você vai ver o campeonato local como é que vai estourar. É outra história, né? Então tá errado. Sobre esse episódio, embora o Banco Central tenha dado parecer contrário e, portanto, o BRB ficou proibido de comprar esse banco falido, mas tem uma coisa mais grave. É que ele já comprou títulos podres. Que é irreversível a situação. Que é irreversível, que será um prejuízo enorme para o BRB e que vai cair das costas do IPREV, que é o Fundo Garantidor, que é o Instituto de Previdência do Servidor do Distrito Federal. Que é dinheiro do servidor público. Então, infelizmente, eu diria que o BRB está desvirtuado. No governo do Roriz e no meu governo, o BRB era usado para fomentar pequenos e médios empresários de Brasília. Hoje está abrindo agências em outros lugares do Brasil e está cuidando mal de Brasília. E isso é lamentável. Infelizmente, eu antevejo, num futuro muito próximo, uma crise bancária grave com o banco que é nosso. Que é nosso. E isso vai virar caso de polícia, infelizmente. Lamentável. É uma atitude temerária do acionista majoritário, no caso, o governo do Distrito Federal, que um banco público que tem a vocação de fomentar o desenvolvimento econômico de Brasília e da região centro-oeste, ser desvirtuado com outros objetivos. Sim. Dar patrocínio para carro de Fórmula 1, de time de fora de Brasília, abrir agências não sei aonde por interesses políticos, e comprar títulos podres. Essa é uma... ninguém consegue me responder até hoje, e olha que eu sou... perguntador, por que comprou esses títulos? É verdade. E por que comprou escondido? Por que isso não veio a público? E houve um interesse, Arruda, uma coisa louca. Eu vi deputados se rasgarem, trocar tapa, e o Poder Executivo fazer um esforço assim incomum, incompreensível, porque querem comprar o tal banco. Mas tem uma outra questão também. Olha, aí é o seguinte, Sim. essa é a verdadeira caixa de Pandora. Verdade. Se abrir... Tem muita coisa Tem guardada muita lá. coisa. Arruda, em respeito à nossa audiência, dentro do tema Banco de Brasília, um servidor público me pediu que perguntasse a você sobre a seguinte questão. BRB, Banco de Brasília, Banco do Povo de Brasília, criado com a vocação de ser um suporte financeiro para o pequeno, até porque é bom lembrar, Arruda, eu estou lhe provocando com esse assunto. Por favor. Veja bem, o BRB, para quem não sabe, é um dos últimos bancos estaduais públicos que foi criado com a vocação de ser o braço amigo, o apoio financeiro do empreendedor de Brasília, mas também do servidor público de Brasília. E hoje nós temos, Arruda, um número enorme de servidores endividados por causa de taxas de juros escochantes, o chamado consignado, que às vezes compromete a totalidade da renda dos servidores públicos, e nenhuma proposta de refinanciamento, de renegociação que dê um alento ao servidor Essa endividado. pergunta é boa porque é o outro lado da moeda, né? De um lado, faz favor para banco quebrado, compra título podre. E de outro lado, o servidor público endividado com juros escochantes. Eu acho que estava na... O BRB tem o privilégio de ter a conta movimento do Distrito Federal. O que significa isso? Os 72 bilhões de orçamento do Distrito Federal por ano passam pelas contas do BRB. Sim. O servidor público do Distrito Federal recebe seu salário do BRB. Sim. Tem conta no BRB. Essa conta movimento dá um lucro muito grande para o banco. Sim. O banco tinha que reverter isso em benefício dos próprios servidores. Como há um grande número de servidores que estão endividados, essa dívida só aumentando com juros muito altos, era preciso um programa grande de renegociação, de alongamento desse perfil de dívida, para que as pessoas não vejam comprometidas as suas despesas básicas. Você sendo governador, Arruda, você teria um carinho diferenciado com esse servidor que se endividou por conta de todas essas questões que comentamos? Ué, mas não tem dúvida. Eu acho que qualquer pessoa que tenha minimamente bom senso... Eu acho assim, em primeiro lugar, me imaginando no governo, acaba esse patrocínio para time de fora, esses títulos podres vão para uma auditoria
para se verificar quem são os responsáveis por esse eventual prejuízo. Eu acho que o banco vai ter que passar por uma grande auditoria e vamos fazer o banco voltar a prestar serviços para Brasília, para os pequenos e médios empresários da cidade, para os servidores públicos e para fomentar o desenvolvimento econômico no Distrito Federal e na região do entorno. Sim. Nas cidades do entorno. É essa a vocação. Senão não precisa de banco estadual. É verdade. Deixa que o Bradesco, o Santander, sei lá quem mais, faz melhor. Só justifica um banco público se ele for um instrumento do fomento do desenvolvimento econômico da região. E eu vou concordar com você, Arruda, dizer que essa sua fala agrada e dá um alento a muita gente. Mas eu quero complementar e concordar com você, mostrando o papel maravilhoso que o Banco do Brasil faz, fomentando o agronegócio, e a Caixa Econômica com os programas sociais e habitação. Então, nosso BRB poderia tranquilo cumprir esse papel no DF, não é isso? Acho que essa é a vocação. Sim. E é isso que tem que ser feito. Claro. Arruda, são muitos temas. Eu te falei que o negócio aqui é a chapa esquentar. Eu tenho acompanhado algumas entrevistas suas e eu me predispus a te fazer perguntas que não foram feitas ainda. Você falou sobre a sua preocupação com a qualidade de vida do povo de Brasília. Nós somos hoje quase 3 milhões de brasileiros que merecemos respeito e viemos para Brasília em busca de uma qualidade de vida. Então eu quero entrar no tema da segurança pública e te garantir que boa parte dos policiais civis, delegados, agentes estão nos ouvindo na audiência, como policiais militares, bombeiros e etc. Então eu queria ouvir um pouquinho a esse respeito, essa pauta específica. O que está faltando para a nossa segurança pública ser digna de uma segurança pública da capital da República e aonde se tem os melhores servidores? Muito bem, Laércio. Se eu falar qualquer coisa, porque lá na frente eu vou fazer isso ou aquilo, parece prosopopeia de políticos, né? Então eu vou falar do que eu fiz. Sim. No meu governo, eu disse o seguinte aos policiais civis: não esperem de mim um salário R$1 acima da Polícia Federal. Mas eu também não deixo ser R$1 abaixo. Certo. Então eu mantive no meu período de governo, como o Roriz manteve também antes, a paridade com a Polícia Federal. Sim. Depois que eu saí, perdeu-se essa paridade. Agora, não adianta o governo local propor um aumento, já que a legislação é federal, e no outro dia o governador xingar o presidente. É verdade. Porque é claro que o governo quebra a corrente. vai olhar com má vontade. Olha, eu era governador quando o presidente era o presidente Lula. Todo mundo sabe que somos de campos ideológicos opostos. Sim. Nem por isso eu deixei de ter uma relação institucional respeitosa e proativa. E aí o presidente me ajudou a manter a paridade da Polícia Civil, a fazer a Lei 12.086 para os policiais militares e bombeiros militares, que foi o grande plano de carreira que avançou nas polícias. Então, você tem que manter uma relação institucional civilizada. Agora, se eu falo que eu não quero pisar o mesmo palmo do presidente da República, é claro que eu vou olhar com má vontade. Então, talvez isso seja uma maneira de falar, eu quero dar um aumento, mas não vai gastar dinheiro porque o governo federal não vai pagar, né? Verdade. Então, nós estamos no último ano do atual governo, de 8 anos de governo, e até hoje não aconteceu nada. Finge que dá, né? Sim. Finge que aceita a proposta, assina uma proposta, mas ela não é aprovada, porque criou-se um clima de má vontade com o governo federal e até com o Congresso Nacional, que já por 2 vezes quase tira o nosso fundo constitucional. E por que isso? Porque as relações institucionais não estão no nível que deveriam estar. O governo federal, o governo de Brasília, na minha opinião, é o hospedeiro dos poderes da República. É como se o governador de Brasília fosse o síndico de um prédio onde mora o presidente da República, o deputado, o senador. Então a primeira obrigação do síndico é cuidar bem do prédio, independente se ele gosta ou não desse ou daquele vizinho. Sim. Se ele pensa diferente. Não é isso? Claro. A questão política, ideológica, você trata nas épocas de eleição. Sim. Agora, para governar, para ter governabilidade, você precisa ter uma relação civilizada, institucional, educada com os poderes da República. E isso em Brasília, infelizmente, se perdeu. Tá faltando. Quem que tá pagando o pato? O policial civil. Militar, O militar. bombeiro. Então, você levanta uma enorme expectativa. Vou mandar aqui uma proposta de aumento. Chega lá, maior confusão, não passa, não entra. Por quê? Porque é a mesma coisa de eu falar o seguinte para você, Laércio. Laércio, eu quero ir no seu programa. E no mesmo dia eu começo a falar, mas eu não quero pisar no mesmo lugar que o Laércio vai pisar. Ué, mas peraí, você quer ir no programa ou não quer? Fica difícil, né? Não é verdade? Inclusive, governador, foi bom o senhor puxar esse assunto, porque nós estamos num momento tenso para as nossas categorias policiais, onde nós estamos com um reajuste alinhavado, é um reajuste esperado, mas, Arruda, nós sofremos demais. Faltou humildade no governo local, que é o que eu quero lhe pedir. Faltou exatamente isso. Lembrar que isso aqui é um grande condomínio e visitar o vizinho. E até lá com o sapato da humildade, porque também não adianta ir lá com arrogância. É melhor de sandália. É melhor de sandália. Laércio, deixa eu te contar uma coisa.
Por que eu defendo que o policial civil de Brasília tem exatamente a mesma remuneração do policial federal? Porque nós somos a capital do país. Sim. Agora, nós precisamos ter uma polícia civil, aqui para nós a nossa polícia é de ótima qualidade. Sim. Mas nós precisamos ter uma remuneração adequada ao do policial federal, primeiro porque moramos na mesma cidade. Certo. Segundo, que a polícia civil da capital do país é uma polícia auxiliar à polícia federal. Sim. Né, do mesmo nível, com o mesmo padrão de competência e de responsabilidade. Nascemos do mesmo tronco também, agora, né? Na verdade, Olércio, vamos falar português claro, a nossa segurança pública está indo para o vinagre numa velocidade muito grande. O 8 de janeiro não podia ter acontecido. Para começo de conversa, né? Muitas pessoas ali desavisadas e talvez viajando, gente infiltrada, querendo criar bagunça, Sim. levou um monte de gente, né, para uma situação muito ruim. Mas a segurança falhou. Houve uma falha. Segundo lugar, e ninguém está assumindo a responsabilidade desta falha. Poxa, mas se você tem um fundo constitucional, que qual a razão? Minas Gerais tem fundo constitucional para manter a segurança? Não. São Paulo tem? Não. Rio Grande do Sul tem? Não. Por que Brasília tem? Para manter os poderes da República. E ter serviços de qualidade. De qualidade. Aí tem aquela bagunça no 8 de janeiro, segurança falhou, vamos botar aqui a mão na consciência. E é por isso que, de vez em quando, querem nos tomar o fundo constitucional. Então nós falhamos. Nós estamos falhando numa outra coisa. Eu te mostrei hoje no centro da Ceilândia, o pessoal fumando crack, a Cracolândia, mas no centro da cidade. Você viu esses dias um jovem de 16 anos assassinado na Asa Sul, na 112 Sul. Então o que está acontecendo? Os índices de violência estão tomando conta da cidade. No meu governo, você tinha 18 mil policiais militares. Hoje são 9 mil apenas. Tinha 300 postos policiais, acabaram com todos os postos. Tinha a dupla Cosme e Damião, acabou. Tinha a polícia montada, praticamente não existe mais, tem poucas agora no parque. Sim. Muito bem. Então, aqui todas as grandes cidades brasileiras investiram em tecnologia, em câmeras inteligentes. Né? Brasília não investiu nisso. Então nós estamos ficando para trás. Estamos ficando para trás também na área de assistência social. No meu governo, você não tinha esse monte de barraca montada no meio da cidade, com gente drogada. Em situação de rua. Né? Você tinha albergues, eu dava passagem para quem queria voltar para suas regiões de origem, e aqueles que estivessem aqui, eu recolhia os albergues, dava banho, dava alimentação e procurava trabalhar nessas pessoas para que elas voltassem para suas terras de origem. Ou aqui mesmo, mas uma vida normal. Sim. Agora, nós estamos lavando as mãos, deixando tudo como está para ver como é que fica. A cidade está virando bagunça. Né? E todas as cidades de Brasília estão assim. Gente morando embaixo de viaduto. Sim. Ali na entrada do UNB tem um monte de família morando. Na entrada de Santo Antônio Descoberto tem outras. Em todo lugar está tendo isso. Então, isso está acontecendo na capital do país, que nasceu para ser uma cidade modelo, uma cidade de convivência urbana, uma cidade... Não está se perdendo muito rapidamente. No momento que se perde a qualidade de vida e que a violência toma conta e que a segurança pública não cumpre a sua obrigação, como é que eu vou dizer que eu quero, por exemplo, revisar a 12086 para ter um plano de carreira mais modernizado para o policial militar e para o bombeiro militar? Qual a desculpa que eu vou ter para ter um policial civil com a mesma remuneração da Polícia Federal? Eu conheço, não apenas você, mas muitos delegados, agentes da Polícia Civil. O que eu percebo? Que estão assim com os nervos à flor da pele. Sim. Com uma carga de trabalho desumana, sem a estrutura compatível com os desafios de uma capital que cresceu muito, que precisa ser cuidada, e sem a remuneração adequada para as funções que exerce. Então você já tem, hoje, policiais civis jovens, bem preparados, fazendo outros concursos. Está acontecendo isso também na Polícia Militar e do Bombeiro, gente. Sem dúvida. Largando a farda e indo para outros lugares, porque nós estamos perdendo essa excelência. Mas, uma palavra de esperança. Ainda é possível resgatar isso, voltar a ter uma segurança pública de qualidade, ter uma remuneração adequada aos policiais civis, militares, bombeiros militares. Mesma coisa na educação. Sim. No meu governo, nós fizemos o plano de carreira dos professores, fizemos 200 escolas de educação integral. O aluno chegava de manhã, tinha café da manhã, estudava as matérias curriculares de manhã, tinha um almoço. E à tarde permanecia na escola, com aulas de inglês, de esporte, de reforço escolar, até 5 da tarde. Para os pais que trabalham, a mãe que vai trabalhar fora, uma doméstica, o pai que trabalha na construção civil, saber que o seu filho está o dia inteiro na escola, não está na rua aprendendo... É uma comodidade. É uma tranquilidade. Sim. E mais, essas crianças da educação integral, a chance delas dar certo na vida depois é muito maior. Aí, não tinha professor suficiente para esse período alongado. O que eu fiz? Eu fiz a bolsa universitária. Nós chegamos a pagar 10 mil jovens para estudar nas escolas particulares, nas faculdades particulares, e eles davam 4 horas do seu tempo para
nas escolas públicas de educação integral. Então você estava fazendo educação física e ele trabalhava com esporte na escola, né? Inglês, mesma coisa. Claro. Então, isso ajudou muito. Dessas 200 escolas, restam apenas 30 e poucas escolas. É verdade. Nós vamos entrar nesse assunto, Arruda, da questão da educação, a deterioração da educação, da saúde, mas eu queria voltar à pauta segurança. Você falou sobre a sua preocupação com a Cracolândia da Ceilândia. Pasme você. Aqui ao lado, setor comercial sul, rodoviária do plano piloto, a situação não é diferente. Eu sei. Setor comercial sul tem centenas de salas fechadas para alugar e ninguém quer alugar, ninguém quer comprar, porque virou uma Cracolândia. Com certeza. Insegurança absoluta. É a capital do país. Não é possível. Está faltando pulso, está faltando vontade de resgatar Brasília. Perfeito. E de não deixar ter em Brasília essa deterioração da qualidade de vida. Com certeza. Então, Arruda, vamos para o binômio quando se fala de segurança pública. Duas situações. Gente e tecnologia. Fazer segurança pública sem o policial motivado, sem o policial valorizado, sem o policial respeitado é impossível. É impossível. Trabalhar segurança pública sem uso de tecnologia... Também é impossível. Também. O que você faria para casar essa dupla e fazer uma segurança pública de responsabilidade na capital federal? Primeira coisa, Lécio, eu acho que o policial civil de Brasília, especificamente, tem que ter motivação. Sim. A gente tem que fazer investimentos em tecnologia. Qual tecnologia? Fácil. Vamos pegar aí os delegados mais experientes, vamos visitar outras regiões do Brasil que estão dando certo, vamos visitar outros países do mundo com experiências interessantes na área de tecnologia e vamos preparar a nossa polícia para o uso dessa nova tecnologia. Por exemplo, as câmeras de vídeo. Reconhecimento facial nas áreas mais importantes da cidade. Isso é uma atitude preventiva. Ela diminui claramente a criminalidade. Nova York, especificamente, teve um programa nos anos 80, lá com o prefeito Giuliani Rodolfo. Rodolfo Giuliani. Tolerância zero. Tolerância zero. Eu acho que chegou a hora disso. Sim. O que eu vi na Ceilândia hoje, o que você vê à noite, agora, essa hora, são 6 da tarde. Se você começar a andar aqui no setor comercial sul, você vai ver. Precisa praticar a tolerância zero. Sim. E é preciso também adequar essa medida com o Ministério Público, com a Justiça, para haver uma atitude do Estado que seja compatível com a legislação, claro, que respeite os direitos humanos, sim, mas que permita manter a ordem na cidade. Com certeza. O que você faria para reorganizar a Polícia Civil? A primeira coisa é não permitir influências políticas dentro das polícias. No momento que você tem um deputado distrital que manda nos coronéis da PM, um outro deputado distrital que manda nos coronéis do bombeiro, outro policial que manda dentro da Polícia Civil, manda transferir delegado, manda... Acabou. Acabou a disciplina, a ordem, a meritocracia. O que você tem que ter é respeito às atividades profissionais. Eu vou dar um exemplo. Eu entrei na SEB, recém-formado, 21 anos, entrei como engenheiro recém-formado. Sim. Fui subindo devagarinho, chefe de seção, chefe de divisão, chefe de departamento, diretor da empresa. Eu fui até o último cargo, né, de presidente da SEB, mas levou alguns anos. E os mais velhos e mais experientes sempre à minha frente. Sim. No momento que você inverte essa pirâmide, e que por razões de ordem política, pessoas são transferidas ou deixadas no departamento do corredor, você desmotiva. Departamento do corredor. Você desmotiva. Tem quanta gente competente que a gente, sim, conhece que está encostado, não é isso? Porque, sim, claro, por razões políticas. Então, essa influência política para dentro das polícias é um câncer. A influência política da polícia para fora é ótima. Vamos ajudar a buscar recursos, vamos ajudar a aprovar os aumentos. Maravilha. Agora, quando a influência política cai para dentro, e aí o diretor de polícia tem que bater continência para o deputado, o comandante da polícia militar tem que transferir coronel por causa a pedido. Aí acabou a história. Bagunçou tudo. No meu governo e no governo do Roriz, isso era impossível. Né? Olha, as áreas típicas de Estado, saúde, educação e segurança, não pode ter politicagem. A saúde pública, por exemplo, está vivendo, talvez, o momento mais crítico da história de Brasília. Eu estava dizendo que a saúde de Brasília está doente. Aí alguém falou, não, Arruda, saúde não está doente, nossa saúde está na UTI. Muito doente. Mas esses dias uma pessoa me falou uma coisa diferente. Botaram agora como presidente do IGES um delegado aposentado. Aí caiu a ficha. A saúde está tão ruim que virou caso de polícia. Botaram um delegado para tomar conta da saúde. Tá tudo errado, Lécio. As coisas não estão bem. As pessoas da ponta estão sofrendo muito. Eu ando na cidade. Eu ando em todas as cidades. E graças a Deus tenho sido muito bem recebido. Eu encontro pessoas
Encontrei uma senhora um dia desses com uma hérnia exposta há mais de 2 anos na fila de cirurgia. Uma outra senhora com endometriose na fila para retirada do útero, ela fica menstruada 30 dias por mês. Nossa. Um sofrimento. Não consegue fazer. Gente com perna quebrada há não sei quanto tempo na fila de cirurgia ortopédica. Falta anestesista, falta tudo. Então, você ia num posto de saúde na minha época, que funcionava 24 horas, você tinha um ginecologista, um pediatra, um clínico geral. Hoje você ganha uma pulseirinha colorida, que eu não sei para que serve, não tem médico, não tem remédio. A pessoa apavora, vai para a porta de um hospital, sobrecarrega os hospitais, não tem solução. Quer dizer, o atendimento primário da saúde da família e o atendimento dos postos de saúde não estão fazendo. De cada 10 pessoas que procuram a saúde pública, 8 casos são de menor complexidade. Poderiam ser resolvidos nas UPAs e nas UBS. Postos de saúde, inclusive. Só que chega lá, não tem solução, ele sobrecarrega os hospitais. Uma outra coisa que eu fazia, Lécio, você conhece bem as cidades do entorno, já foi até vereador na cidade. O que eu fazia? Eu fazia convênios de saúde com as cidades do entorno, então eu pagava médicos para trabalhar em Valparaíso, Cidade Ocidental, Águas Lindas, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina de Goiás, Água Fria, por aí afora, de tal maneira que o morador do entorno tinha um atendimento de saúde na cidade onde ele mora. O que acontecia? Diminuía a sobrecarga nos hospitais de Brasília. Agora está acontecendo o inverso. Você acredita que o prefeito do Novo Gama fez lá um dia uma tenda de atendimento médico nos finais de semana? Gente de Santa Maria indo para o Novo Gama para ser atendido porque não consegue atender. Olha, quando eu fui governador, eu construí o Hospital de Santa Maria, 400 leitos. E na minha época funcionava muito bem. Graças a Deus. Passaram-se 15 anos. Não se fez mais nenhum hospital em Brasília. Nenhum grande hospital. Não, nem UPAs, pequeno. Né? UPAs. Nem pequeno. Hospital nenhum. Sim. Então é claro que a saúde tinha que ser... Eu deixei pronto para fazer o Hospital do Recanto e de São Sebastião. 2 cidades grandes que não tinham hospital. Não fizeram. O Sol Nascente já precisa ter um hospital. Porque o Hospital de Ceilândia não dá mais conta das 2 cidades. Verdade. Na verdade, nós temos Ceilândia e temos Sol Nascente e Pôr do Sol. São 2 cidades diferentes. Sim. E Sol Nascente e Pôr do Sol não tem hospital. Então é preciso fazer isso. Eu acho que Brasília, na verdade, nos últimos 15 anos, regrediu muito, infelizmente. Eu não estou fazendo nenhuma crítica pontual a este ou aquele governante. Não é o caso. Eu já fui governador, eu sei onde o calo aperta e sei que nem todo mundo dá conta de fazer tudo. Também sei que todos nós temos defeitos. Eu tenho os meus, você tem os seus, né? Perfeito, só o Filho de Deus que se fez verdade. Homem aqui. Nós todos temos defeito. Mas nós tínhamos, na época do Roriz, com o Frejá, na minha época com o Maciel, uma saúde pública de qualidade. As pessoas iam para o posto de saúde, iam para o hospital e eram atendidas com dignidade. E isso se perdeu. Claro. Arruda, eu gosto muito do tema segurança pública. Tanto que comecei puxando uma grande polêmica. A situação interna da nossa querida Polícia Civil, que era a menina dos olhos do nosso saudoso governador Roriz. Roriz amava a Polícia Civil. Posso falar um adendo? Pode, claro. O Laerte Bessa foi diretor-geral da Polícia Civil 7 anos. Sim. E ele marcou época. Verdade. Ele foi um grande diretor da polícia. Né? Ele botou ordem. Ele brigava pela polícia, mas ao mesmo tempo ele fazia com que a polícia fosse efetiva. Funcionasse né? bem. Então eu acho que a gente tem que resgatar isso. Claro. Inclusive, Arruda, quando nós entramos na Polícia Civil, há 27, quase 28 anos atrás, um jovem delegado, quando chegava cheio de vibração, assumindo aquele cargo que lhe custou um desafio enorme para galgar por concurso público, o sonho dele era se esforçar, entregar um serviço de boa qualidade à sociedade e se espelhava nos antigos, nos veteranos, nos experientes, sabendo que um dia ia chegar o momento dele de se tornar um diretor de departamento, enfim, um delegado-chefe. Era o sonho do jovem delegado, era lutar, mostrar o perfil dele, mostrar a boa vontade, mostrar ali a capacidade operacional dele para tornar-se, ocupar um cargo relevante na polícia. Esse é o desvirtuamento completo das carreiras típicas de Estado. Nas carreiras típicas de Estado, eu estou falando do professor, do servidor da área de saúde, do policial, tem que haver disciplina e hierarquia. E tempo de serviço tem que ser contado, meritocracia, eficiência, serviço prestado. Eu aprendi isso na minha vida, respeitar os mais velhos, Sim. respeitar as experiências acumuladas, né? Houve época que você governando, por exemplo,
você tem delegados, chefes de delegacias, que não eram simpáticos à minha pessoa. Nenhum problema. Eram bons profissionais. Qual o problema? Ele podia politicamente... Nem todo mundo torce pro Botafogo igual eu. Né? Sim. Futebol, religião e política, cada um pensa do jeito. Agora, isso não pode interferir na alocação hierárquica dos profissionais dentro de uma instituição. Se você perde isso, perdeu tudo. Esse dia eu fui no Ceasa, vou te dar um outro exemplo. Conversando com os produtores do Ceasa. Lá no Ceasa tem um deputado que manda em tudo. Falei, mas o deputado tem a ver... Não, nunca foi produtor, nunca foi vendedor, mas deram para ele de presente porque ele é deputado para votar. Pô, virou bagunça. Com certeza. Você aceitar a influência política de um deputado na cidade onde ele é o mais votado, na indicação de um administrador regional, eu acho absolutamente razoável. Agora, interferir dentro da Polícia Militar, dentro da Polícia Civil, ou dentro do Ceasa, ou sei lá onde for, bagunça tudo. Quando é política com P maiúsculo, beleza. Quando vira politicagem com P minúsculo, vira bagunça. O outro pilar da segurança pública, Arruda, chama-se tecnologia. Tecnologia. Nós falamos aqui sobre câmeras de reconhecimento facial, monitoramento das rodovias. Aliás, falar em rodovias, Arruda, os postos policiais que faziam aí a segurança dos acessos a Brasília nas nossas mais importantes rodovias distritais foram praticamente todos fechados. Hoje o indivíduo rouba um carro aqui em Brasília, que é a segunda cidade que mais se rouba carro no Brasil, proporcionalmente à frota, à população. Muita gente não sabe, o DF é a segunda unidade da federação onde mais se rouba carro. E o indivíduo rouba esse carro aqui, viaja quantos 1000 quilômetros ele quiser de Brasil afora, sai do Distrito Federal numa tranquilidade, sem ser incomodado por ninguém. Não se justifica dentro do nosso quadradinho roubo de veículo. Bastava a adoção de tecnologias úteis, inteligentes, vídeo monitoramento, postos policiais nas saídas da capital para que esse indivíduo fosse incomodado. Roubou o carro, fosse abordado ali na saída de Samambaia, na saída de São Sebastião para Unaí, na saída aqui da 020. Hoje, infelizmente, esses postos foram desativados, não temos tecnologia suficiente para fazer face a essa demanda. E aí eu lhe pergunto, Arruda, você teria boa vontade no sentido de investir em tecnologia para que a capital federal voltasse a ter excelência na segurança? Eu acho que não tem outro caminho, né, Laércio? Sou eu ou qualquer pessoa que tenha juízo vai ter que cuidar disso, né? Eu acho que a regra número 1 é respeitar os servidores das áreas típicas de Estado. Respeitar significa não deixar ter interferências políticas indevidas, não ter politicagem, né? Não pode ter um agente de polícia que fica puxando o saco do governador e ele é que manda para a delegacia que ele quer o delegado amigo dele. Não dá para ter isso. Não dá para ter desvirtuamento, né? Usar a estrutura da Polícia Civil com objetivos políticos de perseguir adversários, por exemplo. Ou pessoais. Ou pessoais, isso é muito ruim. Então isso é muito grave. Eu acho que a gente tem que voltar ao tempo em que na área de educação, na área de saúde, na área de segurança pública, na área da ação social, não entra política. É hierarquia, disciplina, meritocracia, dar mérito a quem tem, fazer uma gestão respeitada, não é isso? Sim. Com profissionais competentes, com salários dignos. Sim. E com uso de tecnologia. Nós avançamos muito nos últimos 15, 20 anos, o mundo mudou. Claro. Hoje o uso de tecnologia é uma coisa fantástica. E vamos reconhecer, Léo, com todos os problemas, nós ainda temos a melhor Polícia Civil do Brasil. Sim. Temos a melhor Polícia Militar do Brasil, o melhor Corpo de Bombeiros do Brasil. Então, se me perguntar, então dá tempo de consertar o que está errado? Claro que dá. Sim. Agora, não vai ser um esforço pequeno botar Brasília nos eixos outra vez. Quem quer que seja que venha a governar Brasília terá que ter muita coragem de contrariar interesses para botar Brasília nos eixos. Vou te dar um outro exemplo. Hoje eu passei em frente ao Centrade, o centro administrativo que está pronto, ali em frente às QNLs, entre Taguatinga, Celândia e Samambaia. Aquele prédio bonito, vazio, desocupado. Enquanto isso, cada secretaria do GDF aluga um prédio desses aqui, milionários. Esses prédios espelhados, bonito. Aluguéis milionários. Ô, gente, tem que desocupar esses prédios tudo, parar de pagar esse aluguel, mudar o governo inteiro para o Centrade. Não é isso? Inverter o fluxo de veículos. Sim. Né? Ter uma estação de metrô na porta do Centrade.
Ô, gente, vamos fazer o que tem que fazer. Eu, quando eu era governador, nem tinha Centrade ainda. Eu mudei o governo para um quartel lá na QNG, que eles chamavam de Buritinga. Sim, é verdade. E eu trabalhava junto, na mesma sala, com todos os secretários. Eu e o vice-governador Paulo Otávio. Né? O governo funcionava. Outra coisa que tinha na nossa época, eu aprendi isso com o Roriz e mantive no meu governo, eram os governos itinerantes, o governo nas cidades. Uma vez por mês, eu botava dentro do ônibus, secretário de Estado, presidente de empresa, ia, por exemplo, para Sobradinho. Pegava um ginásio coberto, chamava todas as lideranças da cidade, que quisessem estar lá, microfone aberto, todo mundo podia falar o que quisesse. E os problemas eram levantados e a gente discutia a solução ali. Eu chegava de manhã, saía de noite. Trabalhava feito condenado, mas de noite a gente saía feliz da vida, porque primeiro a gente ficava sabendo de problema que os puxa-saco tentavam esconder. Porque quando você sempre puxa-saco. Laércio, quando você está no governo, o que aparece de puxa-saco, eu sei, que só fala, governador, o senhor é bonito, seus olhos são verdes, todo mundo fala uma beleza de você. E fica te escondendo os problemas. Quando você vai na cidade, com o governo nas cidades, o povo fala o que tem que falar. Claro. Fala o que está ruim. Se o atual governo tivesse indo nas cidades, eles estavam ouvindo o que eu estou ouvindo. Claro. Agora, não adianta ir na cidade cercado de capanga, de segurança, e o povo não pode chegar perto. Aí as pessoas não falam. Eu gosto de andar. Hoje, por exemplo, eu fui para a Feira do Produtor na Ceilândia, depois fui lá no Sol Nascente, depois fui para o restaurante comunitário, sozinho e Deus. Deixa o povo falar o que quiser. Inclusive as pessoas que têm críticas a meu respeito, é legítimo. Lógico. Quando é uma pessoa educada, eu discuto, eu converso. Né? Bom, quando você faz isso, eu sempre falo o seguinte: rico, mente pra gente. Dá tapinha nas costas. Pobre não. A pessoa humilde fala o que tem que ser falado. Na lata. Se gosta de você, te abraça de verdade. Se não gosta, te olha de cara feia. Fala o que tá bom, o que tá ruim. E onde eu estou andando, Laércio? Onde eu estou andando? A queixa principal, saúde pública. Sim. As pessoas estão sofrendo muito. Segundo lugar, segurança pública, violência, Cracolândia. Terceiro lugar, educação. Sim. Eu acho que a gente podia estabelecer um prêmio. Quem achasse um professor feliz, satisfeito, ganha um prêmio, porque não existe. Os professores estão desmotivados. Hoje tem mais professor temporário do que concursado. Está tendo uma inversão nisso. Muito professor doente. Muito professor doente. As escolas deixadas sem recursos. A Deus dará. Nós tínhamos tanta coisa boa que acabaram. Eu tinha, por exemplo, em cada escola um gabinete dentário. Chamava dentista nas escolas. Então nós contratamos dentistas e eles iam cuidar dos dentes das crianças nas próprias escolas. Saúde bucal. Sim. Nós tínhamos o PEDAF, que é o recurso que eu dava para cada escola, proporcional ao número de alunos. Então estragou a válvula do banheiro, a lâmpada queimou, caiu o muro, o próprio diretor da escola tinha recurso para resolver isso. Isso também se perdeu. O administrador regional, no governo do Roriz, no meu governo, tinha autoridade. Ele podia resolver coisas. Era quase um prefeito. Era um prefeito. Ele tinha equipamentos, ele podia tapar o buraco da rua, resolver o meio-fio, a fiscalização, tomar decisões. Hoje o administrador regional, muitos deles nem são moradores da cidade. Verdade. Nem moram na cidade que eles administram. E eles são verdadeiras rainhas da Inglaterra. Porque eles não têm força de trabalho nenhuma. Aí os cargos da administração são tudo indicados por deputado. Tudo politicagem. Também não tem ninguém que pega com a mão na massa. Então, as administrações regionais estão esvaziadas. É comum, eu chego na cidade e falo, quem é o administrador daqui? As pessoas não sabem nem o nome. Quer dizer, não é uma pessoa conhecida da cidade, não é morador da cidade, não tem nenhuma história com a cidade. Isso é muito triste. Com certeza. Arruda, posso puxar de volta para a questão da segurança pública? Você que manda, delegado. Vamos embora. Veja bem, eu falei sobre o binômio servidor público motivado, policial motivado, uso de tecnologia. Outra questão que tem mostrado êxito pelos estados brasileiros no tema segurança pública é a integração entre as chamadas forças de segurança. Polícia militar não pode brigar com polícia civil. Polícia civil não pode trocar tapa com polícia militar. Então, veja bem, nós estamos num ponto hoje em que o governo e a Secretaria de Segurança Pública serve muito mais para ficar administrando esses mimimi, porque não tem nada grave, não tem nada sério. Graças a Deus, as polícias de Brasília não conhecem a palavra corrupção. Eu desafio qualquer cidadão, até o que não gosta da polícia, dizer, eu fui abordado numa blitz e o cara pediu R$200 para me liberar. Não é verdade? Graças a Deus não tem. Claro. Então, Arruda, resumindo a prosa, é necessário um projeto de integração da polícia militar com a polícia civil, para que caminhem juntas, dando resultado à sociedade. Na sua visão, qual seria o caminho
necessário, útil para se chegar a isso, a ter instituições que trabalhem de mãos dadas? Em primeiro lugar, ter uma Secretaria de Segurança que chame a si a responsabilidade dessa coordenação. Eu me lembro muito, talvez o secretário de Segurança mais competente da história de Brasília foi o Coronel Brochado. E o Coronel Brochado, ele tinha reuniões semanais com as forças policiais, de tal maneira que elas trabalhavam integradas. E ele valorizava a disciplina, a hierarquia das polícias, as operações eram integradas, né? Os esforços de combate à violência eram integrados. E hoje em dia, mais ainda, precisa dessa integração das inteligências, das forças operacionais, do policiamento preventivo. Por quê? Porque hoje a gente tem um fenômeno novo, que é o crime organizado. Sim, vamos chegar nele. E, infelizmente, o crime organizado está batendo na porta. Ele já está muito perto da gente. Nas cidades do entorno e até algumas cidades do Distrito Federal. Então, ou a gente abre o olho e combate esse crime. Você colocou um binômio, eu pediria licença a você é muito mais conhecedor da área de segurança do que eu, mas eu vou me permitir sugerir um trinômio. Sim. Pessoal motivado e bem preparado e bem remunerado, 1. 2, uso de tecnologia. 3, inteligência. Sim. A inteligência é que percebe antes onde está, se antecipa, tem informações. Quando eu falo inteligência, é o sistema de informação competente, claro, e vai lá e ataca o problema antes dele explodir, né? Então é como você ter um câncer e detectar o câncer no começo, fazer o tratamento e curar o doente. Não adianta o câncer tomar conta do corpo para depois você curar. Aí você não tem jeito. É só paliativo. Então, as forças de inteligência, os aparatos de inteligência, e hoje em dia, a inteligência tem possibilidades tecnológicas muito maiores. Com o celular e com o uso do exame das redes, você consegue detectar tudo, de bom e de ruim na sociedade. Sim. Então, se você tiver pessoas realmente preparadas, uso de tecnologia para a inteligência, grande parte dos problemas na área de segurança pública podem ser evitados. Um outro problema também, viu, Laércio, é a iluminação pública. Eu sou engenheiro eletricista, claro, fiz minha carreira na SEB. Eu nunca vi tanto poste apagado na cidade, tanta poste de luz apagado. Quando você tem áreas com baixa iluminação pública deficiente, você favorece a criminalidade. Quando eu fiz os postos policiais, o que era a ideia do posto policial comunitário? São policiais que interagiam com a comunidade e com aquela interação faziam um policiamento preventivo. Sim. A minha defesa, inclusive, é que esses postos policiais sejam ocupados por policiais da reserva, sim, que possam ser atraídos com uma remuneração, sim, adequada, em vez de ser segurança do supermercado, vir trabalhar nos postos comunitários e interagir com a sociedade. Teve um posto policial no Riacho Fundo 2, muito interessante, que virou exemplo, virou modelo, já está na televisão. Nós colocamos lá um policial e ele interagiu com a sociedade. Os meninos que praticavam pequenos furtos, ele chamou todo mundo, falou, vamos fazer equipes de futebol? Os comerciantes deram jogos de camisa, botou os meninos para jogar bola perto do posto policial, num terrão lá, depois eu fiz o campo de grama sintética. E as pessoas, os moradores, traziam informação e tinha o celular do posto, sim, policial. A criminalidade foi a zero. Tá vendo? Uma iniciativa aparentemente simples, né? Preventiva. Com certeza. Arruda, dentro ainda do tema segurança pública, tem algo que está me preocupando absurdamente. Eu já repeti até, eu estou há quase 28 anos na Polícia Civil. Quando nós chegamos aqui, duas coisas que nós não conhecíamos. Era fuzil e crime organizado. Essa dupla não existia em Brasília. Hoje, Arruda, nós já temos uma organização criminosa made in Brasília, que responde pelo nome de Comboio do Cão. E diariamente nos deparamos com criminosos violentos que são, como eles chamam aí, batizados por essas organizações criminosas como PCC, Comando Vermelho, entre outras. É o crime organizado dentro de Brasília, tanto no sistema prisional, lá dentro das cadeias, como no meio externo, cometendo crimes graves. E você como delegado, qual a maneira de resolver isso? Não adianta a gente vir num programa de rádio, num podcast, para ficar alisando. Sim. Ou a gente põe a mão na ferida e está com vontade de resolver os problemas da cidade. Ô, Léo, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô com 71 anos. Eu já tenho uma vida longa. Tive muito sucesso, muitas oportunidades. Tive quedas também, graves. Não justifica eu sair de casa agora, né? O tempo que eu gasto com as minhas filhas, as minhas netas.
Se não for para fazer diferença. Sim. Se não for para ter um governo que a cidade fala, puxa, agora vai. Agora tem comando, agora o trem vai funcionar. Então, eu vinha fazendo um governo, você se lembra, operoso. Fizemos 2.300 obras em apenas 3 anos, 200 escolas de educação integral, Vila Olímpica, campo de grama sintética, a nova EPTG, metrô na Ceilândia, Hospital de Santa Maria. Trabalhamos para tudo quanto é lá. Asfalto em tudo quanto é área que era desprovido. Eu urbanizei o Itapuã inteiro, o Arapuanga, o Mestre Darmas, a Estância, Vila São José em Braslândia, Porto Rico e Santa Maria. Só a estrutural. Trabalhei demais. Muito bem. Não justifica voltar se não for para continuar aquilo que vinha sendo feito. Sim. Você vê o seguinte, no meu governo, o metrô estava parado em Taguatinga. Nós levamos até Ceilândia. Em 15 meses de obra. Passaram 15 anos. O metrô não foi para nenhuma cidade nova. Tá parado não mesmo. se fez mais nada. E mais, o metrô que existe está desatualizado, sem manutenção, todo dia dá problema, dá acidente. Né? Então, Brasília está indo pro vinagre. Se não for para resolver, não adianta. Não adianta voltar. Mas eu vou responder sua pergunta. A primeira coisa que nós precisamos é de uma polícia motivada e tecnicamente capacitada. Descentralização dos serviços de inteligência. Hoje o policial está lá em Planaltina ou na Ceilândia, se ele precisa fazer uma investigação mais técnica, que tenha suporte com o serviço de inteligência capaz de fazer face à chegada do crime organizado, ele depende de uma atividade centralizada. Tudo bem, não estou criticando a divisão de inteligência, que tem bons profissionais e trabalha bem, mas já não é capaz de fazer face, né, às demandas de toda essa demanda do Distrito Federal inteiro. Deixa eu te contar, eu estou conversando com um delegado experiente, competente que você é. Obviamente eu não conheço internamente a polícia como você conhece, e nem eu sou um profissional da área que possa apresentar as soluções adequadas. O que eu posso te dizer é que eu tenho vontade política de respeitar os profissionais e de dar a eles a responsabilidade de apresentar as soluções adequadas, sem interferência política, sem politicagem, com hierarquia, com disciplina, com valorização dos profissionais. Isso vale para a segurança, vale para a saúde, vale para a educação. Não precisa ser inteligente para saber que o IGES deu errado. Sim. Não precisa... a gente sabe que as coisas estão mal colocadas. É fácil consertar? Não é não. Até porque se fosse fácil, eu imagino, já teria feito. Né? Eu parto do princípio que todo mundo tem boa vontade. Sim. Agora, tem que ter uma dedicação muito grande. Eu vou te dar um exemplo. Eu era governador. Às vezes eu acordava às 5 horas da manhã, pegava meu carro sozinho e dava uma inserta num posto de saúde, no hospital. Lá em Minas tem um ditado que fala assim, o boi só engorda com o oi do dono. Sim. Então, eles sabiam que eu estava vendo. Sábado e domingo, muitas vezes, eu dava inserta, eu ia atrás. Então, as pessoas cuidavam, porque sabiam que eu estava olhando. Se o gestor, se o líder, não chama a si a responsabilidade de cuidar das áreas sob a sua responsabilidade, as coisas vão para o vinagre. Simples assim. Sim, é verdade. Arruda, eu vou entrar nos temas mais breves, dentro do que nós já conversamos aqui, apenas para dar uma apimentada na conversa, que você está muito calmo, muito tranquilo aí na sua, viu? Eu ouvi uma frase do governo esses dias que me deixou muito preocupado. Os professores, de maneira ordeira, pacífica, reunidos em assembleia, lutando por melhoria de condições de trabalho e de salário, e eu ouvi a seguinte frase do atual governo: eu não governo para sindicatos. Aquilo soou para os mais de 100 mil servidores públicos do Distrito Federal como quem diz assim, eu não estou nem aí para você, minha parada é outra. Como é que você faz governo sem dialogar com sindicatos, sem conversar sobre as demandas de categoria, sem motivar teu professor, sem motivar teu médico que está lá na ponta no pronto-socorro, sem motivar o policial que está dentro de uma viatura no calor desse? Então, assim, essa história de não converso com sindicato, não faço governo para sindicatos, está meio equivocada, não está não? Eu acho o seguinte, por exemplo, eu sempre dialoguei com o sindicato dos professores e consegui evitar greves e consegui fazer um plano de carreira decente através do diálogo. Os sindicatos estão previstos na lei e é uma célula da sociedade importante. Representativa, que tem que ser respeitada. O sindicato dos policiais civis, por exemplo, o sindicato, a associação dos delegados. Sim. Eu sempre tive a melhor das relações, respeitosa, com diálogo, e desse diálogo é que nascem boas soluções. Sim. Não é isso? Eu acho que a gente tem que ter esse espírito convergente de diálogo. Você não conversa só com quem pensa igual a você.
Você tem que conversar também com quem pensa diferente, porque essa é a arte da política. Sim. Nós vivemos um momento no país muito ruim, né? Que os extremos, um não conversa com o outro, tem um ódio danado. A arte da política é a convivência entre contrários. Claro. E é você pegar pessoas que pensam diferentes e buscar pontos de convergência em benefício da sociedade. Então, resumindo, você administraria para os sindicatos. Como sempre fiz. Como sempre fiz. Tem outras. Quer ver um exemplo? Eu era o diretor da SEB. O presidente dos sindicatos eletricitários era o Paulo Tadeu, do PT, que hoje é do Tribunal de Contas. Sim. Ele era duro no sindicato. E eu também era duro na direção da SEB. Mas sempre a gente sentava à mesa para conversar. E se respeitavam. Nos respeitamos até hoje, somos amigos. Sim. Ele pensa diferente de mim. Ele é mais à esquerda, eu sou mais à direita. Qual o problema disso? Nenhum. A gente sentava e arrumava soluções para os eletricitários. É assim que a gente tem que trabalhar. Arruda, na educação, você colocaria câmeras de segurança dentro das salas de aula? Só se eu quisesse fazer Big Brother em vez de fazer sala de aula. Nem pensar, isso não existe. Tem coisa. Olha, o que a gente tem que fazer é respeitar os professores, fazer um material didático cada vez melhor, investir em tecnologia, fazer uma remuneração adequada, motivá-los, é isso? Ao invés de querer de vigiar. Nós não estamos falando de Big Brother. Nós estamos falando de sala de aula. Já há até uma legislação federal coibindo o uso de celulares por alunos na sala de aula. Sim. Então, é proibido usar celular, eu vou botar a câmera para filmar? É um contrassenso. Contrassenso. Né? E é um dinheiro jogado fora. Com certeza. Arruda, você falou uma parte aí da educação que me motivou muito a te provocar, te perguntar, que foi o seguinte: você deixou mais de 200 escolas em tempo integral, hoje elas são 60 e poucos. 30 e poucos. 30 e poucos. Inventaram aí um tal de horário estendido, não é mais escola em tempo integral. Não é mais aquela coisa que você tem um contraturno com atividade esportiva, nada. É um horário estendido. O cara fica lá, vai ficando lá pela escola até 2, 3 da tarde, enrolando com qualquer coisa. Você faria o retorno desses programas de escola integral para que a educação de Brasília voltasse a ter qualidade? Sem nenhuma dúvida. Primeira coisa é voltar a valorizar os servidores da educação, principalmente o professor de carreira, né? Fazer novos concursos, trazer gente para as salas de aula, investir também em tecnologia da educação. Hoje, por exemplo, eu fiz o Ciência em Foco no governo. Cada escola tinha um laboratório de ciências. Sim. Isso desperta a criatividade dos alunos. Hoje em dia, você não tem uma educação de qualidade se você não tiver o ensino de um novo idioma. Sim. Né? Sobretudo o inglês. É preciso valorizar isso. O esporte é um complemento fundamental da educação básica e do ensino médio. A criança que pratica esporte desde criança, ela tem uma tendência enorme de ter mais saúde e de ter mais sucesso na vida. Né? Então são coisas... Por que eu fiz as Vilas Olímpicas? Nós construímos 12 Vilas Olímpicas, 12. Que hoje atendem mais de 50 mil jovens. Essas Vilas Olímpicas é exatamente para ser o contraturno das escolas. Né? Com piscina, com pista. As 12 Vilas Olímpicas que existem hoje são as 12 que eu deixei. Nenhum governo fez nada depois. Já podiam ter outras Vilas Olímpicas. Né? Inclusive, Arruda, uma iniciativa interessante aqui do nosso vizinho estado de Goiás, um percentual relevante dos alunos, salvo engano, 50%, 60% dos alunos da rede pública recebem um notebook. Interessante isso, né? Não é interessante? No nosso governo, nós fizemos um notebook para os professores, que na época era uma novidade. Sim, claro. E a gente fez o seguinte, eu não sei quanto custava, vamos dizer que fosse R$ 1.500. Sim. O governo pagava a metade, 750. O professor pagava a outra metade. Só que a outra metade era descontada em 24 parcelas. Ótimo. Ok? Milhares de professores tiveram o seu primeiro notebook a partir da nossa iniciativa. Sim. Essa iniciativa do Estado de Goiás é muito interessante. No Paraná também tem uma iniciativa muito interessante nessa linha. Inclusive lá já tem 50% dos alunos em educação integral. Sim. Eu trouxe o Alceni Guerra, que tinha sido ministro da Saúde e que era deputado federal pelo Paraná. Ele se licenciou para ser meu secretário de Educação Integral. Se dedicava diariamente a criar novas escolas de educação integral, a motivar as direções de escola. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Arruda, é muito bom conversar contigo. Nós já estamos indo para a reta final, que eu sei que você está olhando para o relógio, tem seus compromissos. Hoje é aniversário da minha neta mais velha. É mesmo? Que está completando 18 anos. Maior idade. Na verdade, o aniversário foi ontem, mas a gente vai comer uma pizza hoje para dar parabéns a ela, por isso daqui eu saio para lá. Aliás, eu fiquei com inveja de você conversando com a sua filha ali ao celular, fiquei encantado como você
carinhoso com ela e ela com você, né? Ela pediu para fazer uma chamada de vídeo. Ou ela queria conhecer o estúdio de rádio. Arruda, vamos lá, um bate-bola rápido. Bora. A idade traz serenidade, traz equilíbrio. Como é que você vê Traz essa sim, coisa? eu sou uma pessoa melhorzinha hoje. Mais sereno, mais tranquilo. Ao mesmo tempo que, graças a Deus, eu mantenho a mesma energia, a mesma vontade. Deus está me dando saúde. Parceiro, deixa eu te contar uma coisa. Eu passei 15 anos muito difíceis. Eu não tenho vergonha de dizer que eu tive depressão, tive vergonha de sair na rua, tive muitas dificuldades. O que eu fui achincalhado na opinião pública foi muito difícil. Eu só superei isso tudo porque eu tenho uma fé inabalável em Deus. E a minha consciência sabia que eu não merecia passar por aquilo. Então eu segurei a barra. E graças a Deus, estou podendo sair do outro lado. Estou podendo me apresentar à sociedade. Dizer, eu estou aqui. Né? Eu quero ser julgado pelas urnas. Se acharem que eu posso dar uma contribuição à cidade, estou aqui. Se acharem que não tem problema. Né? Já fui tudo nessa vida. Agora, eu tenho uma experiência acumulada que talvez possa ser útil à cidade. Há outras pessoas na vida pública que merecem respeito também, que têm as suas contribuições. Agora, me deixa disputar no voto. Esse negócio de falar que vai me tirar no tapetão. Não dá certo. Eu vi uma declaração do atual governador dizendo que não, eu vou tirar o Arruda no Supremo no mês que vem. Isso não é da democracia. Não é da democracia, e mais do que isso, eu acho blefe. Porque eu tenho confiança no Poder Judiciário e eu não acredito que deixam se influenciar por vontades políticas de quem quer que seja. Caprichos pessoais. Caprichos pessoais. Eu puxei esse assunto, Arruda, porque a despeito dos muitos elogios que o seu governo recebe, eu ando muito na rua também, eu sou meio andador igual a você. Muita gente elogia, sente saudade do seu governo, mas uma das críticas que alguns fazem é que você, na empolgação de servir bem, de fazer essa Brasília moderna que você sonha, em alguns momentos você passava do ponto. Nesse trato com algumas pessoas, principalmente com os que não queriam trabalhar. Não, essa crítica eu acho que é verdadeira. Eu acho que em alguns momentos, na vontade de fazer as coisas, eu fui arrogante demais, fui também... De um lado, arrogante. Imaturo, talvez. E de outro lado, meio bobão. De confiar em quem eu não podia confiar. O que eu fui acusado? Por que eu fiquei 15 anos fora? Porque 2 anos antes de ser governador, eu recebi 20 mil reais para aquelas ações sociais que eu fazia no final do ano, de entregar a cesta básica. Registrei as doações todas no TRE, de acordo com a lei. Mas o sujeito maldosamente filmou. E lá na frente, quando eu era governador, ele apresentou o vídeo como se fosse um ato de corrupção meu do governo. Não era lá de trás, editado e registrado na justiça. Tanto que eu ganhei na justiça. Só que eu levei 15 anos para provar isso tudo. Foi sofrido. Deixa eu te dar um exemplo. Uns anos atrás, você vai se lembrar, o reitor da Universidade de Santa Catarina suicidou-se. Foi acusado de corrupção. É verdade. Foi a um shopping, almoçou com o filho dele. Filho dele foi pro trabalho, ele subiu no último andar do shopping e se matou. Sim. 6 anos depois, julgaram o processo dele e o absolveram. Ele tinha razão. Só que tinha 6 anos que ele tinha morrido. Verdade. Eu ainda estou aqui. Tá vivo. Eu aguentei, filho. Tá vivo e tá com energia. Graças a Deus, eu aguentei a porrada. Sim. Estou aqui. Mas essa crítica que fazem a meu respeito, Laércio, eu tenho que reconhecer que é verdadeira. Mas... Eu acho que, de um lado, eu fui arrogante em alguns momentos, errei, passei do ponto. E em outros momentos, eu fui ingênuo. Porque como eu não faço mal para ninguém, eu não acreditava que ninguém faria mal para mim. E infelizmente, na política, tem gente que não presta. Eu falo que a política, ela radicaliza as relações humanas. Os melhores seres humanos que eu conheci foi na política. Os piores também. Aliás, Arruda, um admirador seu me pediu para trazer esse tema para você. Eu sei que o tempo não tá bom para nós, mas vamos lá, rapidão. Vamos lá. Ele disse o seguinte: será que o Arruda, sendo governador, ele vai ser mais cuidadoso com a equipe dele, com as pessoas que vão lhe apoiar, lhe assessorar, e vai evitar trazer pessoas de má índole, de mau caráter para perto dele apenas por questão política? Ah, sem dúvida. Eu acho que esse é um cuidado que eu tenho que ter maior. Eu acho que isso eu errei, esse erro eu cometi, né? De ser descuidado, de achar que todo mundo é bonzinho. Eu acho que é preciso, assim, não apenas a minha avaliação, mas uma avaliação de uma equipe mais preparada. Por exemplo, se eu vou indicar uma certa pessoa para um determinado cargo, é um cargo importante no governo, não custa antes pedir a área de inteligência da polícia para avaliar a vida pregressa dessa pessoa, de avaliar,
sabe, de ter A idoneidade. a idoneidade, de ter certos cuidados. Porque às vezes, claro que você tem que governar em articulação com o poder legislativo. Você recebe algumas indicações, não tem jeito de não fazê-lo. Mas é preciso ter um critério de seleção para você evitar que uma maçã podre apodreça a caixa inteira de maçã. Até porque, Arruda, um pensamento meu que eu quero compartilhar com você é que essa indicação não pode ser impositiva. Verdade. O cara não pode te empurrar a goela abaixo. Olha, meu querido, verdade, é verdade. Você tem toda a razão. O sujeito pode fazer uma sugestão, pode fazer expor uma pretensão, mas a gente tem ao governo cabe avaliar isso com mais cuidado, talvez, né? Sim. A gente está falando de tanto cuidado que o sujeito apagou a luz. Pode um trem desse? Foi um descuidado. Arruda, último ponto. Eu ando muito. Eu transito da direita para a esquerda com uma facilidade incrível. Eu converso com todo mundo. E vem aí um ponto que você precisa refletir. Estão preparando-se. Estão se armando para enfrentar a Arruda, né? Alguns nas urnas, outros no tapetão, outro de qualquer jeito, outro na base do vale tudo. Você volta à cena política de Brasília, você cria uma situação onde deixa muita gente fragilizado, muita gente preocupado com as urnas e até buscando aí subterfúgio para te tirar do jogo. Então você está preparado que a tua vida não vai ser fácil nesse cenário? Tô preparado, eu tenho couro grosso. Sujeito que já passou tudo que eu passei. Levou pedrada de tudo quanto é lado, sobreviveu. Eu estou com couro grosso. Ao mesmo tempo, tenho humildade para reconhecer minhas falhas, meus erros, humildade para ouvir as pessoas, né? E a gente aprende muito. A vida ensina, viu? Ou você aprende no amor ou aprende na dor, né? Eu aprendi muito. E, assim, todo cuidado é pouco. A gente tem que cuidar mesmo. Eu acho que eu estou mais ressabiado agora, sabe? Gato escaldado tem medo de água fria, né? Mas eu tenho a mesma vontade de trabalhar para o Brasília. Eu tenho um amor por essa cidade, Lércio, muito grande. Brasília é uma cidade maravilhosa, uma qualidade de vida fantástica. Eu ando na cidade, eu vou levar minhas filhas na escola de manhã, eu falo, meu Deus, que privilégio. Olha essa época dos flamboyantes, como a cidade está bonita. Depois tem a época das floradas dos ipês, que coisa linda. As nossas áreas verdes, os nossos parques, né? Então eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, em algumas áreas de Brasília, no próprio plano piloto, na cidade de satélites também, a Cracolândia, sabe? Gente com lixo na rua, aquela confusão, insegurança. Eu fico muito triste. Não pode acontecer isso. Verdade. Brasília é a capital do país, é uma cidade que você tem que botar ordem, tem que ter coragem para contrariar interesses, inclusive, né? Léa, você é delegado. Sim. Vou te falar uma coisa. O caboclo que me filmou lá e arrasou minha vida. Se eu tivesse cedido às pressões dele, tivesse deixado ele roubar no meu governo, tinha acontecido nada. Nada disso teria Claro acontecido. Que não. Como eu não aceitei a chantagem, como eu não aceitei que no meu governo tivesse desvios, aí ele me atacou. Agora, depois que você é atacado e a mídia te massacra, né? É muito difícil explicar que fui o sim de porco na tomada. Eu vivo dando explicações sobre isso e vou morrer dando explicações. Agora, eu tenho mãos limpas. Eu não moro em mansão no lago, eu não tenho fazenda, eu não tenho avião, eu não tenho vida de rico. Eu vivo com meu salário de aposentado de engenheiro da SEB, porque, inclusive, eu abri mão da aposentadoria que eu teria direito como ex-senador e ex-deputado para ficar honrosamente com a minha aposentadoria de engenheiro da SEB, que eu paguei 35 anos. Você dá umas aulas. Dou aula para complementar a minha remuneração, cuido das minhas filhas, sabe? Eu não tenho vida chique, eu não tenho mitideza. Eu estava vendo, Arruda, uma curiosidade sobre você. Recentemente você completou 50 anos, meio século de Brasília, né? Verdade. Claro que você conhece toda essa eu vi Brasília crescer. Eu ando nas cidades, eu conheço cada palmo dessa cidade, conheço as pessoas que vivem ali, as lideranças que fizeram a história da cidade. Hoje mesmo eu encontrei um pessoal do PSUL. Eu tinha um amigo no PSUL que já faleceu, o Walter, que era uma grande liderança. Aí todo mundo, eu sou sou sobrinho do filho do Walter. Então, eu tenho a referência, não apenas das cidades, das histórias das cidades, como das pessoas que ali vivem. Eu conheço as diferenças em cada cidade de Brasília, né? Eu sei como as cidades nasceram, como elas cresceram, como elas se desenvolveram. Eu sei as necessidades de cada cidade. Esse dia eu fui lá na tua cidade, na Feira do Padre, por exemplo. Sim, encontrei amigos antigos, né? Sim. Então, a gente conhece a cultura de cada cidade. Sim. E eu tenho o maior respeito por cada uma dessas cidades que me acolhem.
Eu ando Brasil. Eu tenho um orgulho hoje, Lécio. Apesar de tudo que eu sofri, eu ando em Brasília inteira. Não tenho segurança, não tenho nada disso. Eu sou recebido com tanto carinho. Isso é bom, né? É bom demais. Isso aí a gente até esquece um pouco os pesadelos da vida. É verdade. Eu tava pensando aqui, Arruda, você chegou em Brasília, Brasília era uma menina. Eu cheguei 16 em anos. 75, Brasília tinha 15 anos. Era jovem. Era jovem. Era uma adolescente. Era uma adolescente. Hoje é uma jovem senhora. Arruda, o nosso podcast é o Na Mira da Lei. Para nós foi uma honra enorme bater esse papo com você. Você é um cara agradável, de uma conversa leve. Claro que por nós ficava 3 dias aqui conversando. Muito obrigado. Né? Eu queria que você levasse uma mensagem, uma última mensagem neste podcast, que vai vir outras vezes, para a pessoa que está do outro lado da câmera nos ouvindo, que ficou aí horas aguardando para te ouvir, não é? E dissesse quem é Arruda hoje, o que quer da vida. Eu acho que o Arruda hoje, apesar de mais careca, é o caboclo melhorzinho. A vida foi me ensinando, foi me lapidando, né? Hoje eu tenho um pouco mais de tranquilidade, mas eu não perdi a determinação, a vontade de fazer e a capacidade de trabalho. A minha última palavra aqui, Lécio, primeiro agradecer você. Sim. Aliás, você tem voz de locutor de rádio. Gostei muito aqui, foi um bate-bola, o tempo passou rápido. E você tem a minha admiração, o meu respeito, viu? E espero que você, além de delegado, possa também representar Brasília politicamente, porque você tem potencial e vocação para isso. Obrigado. Agora, a minha mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo e para a cidade toda, é uma mensagem de esperança. Brasília tem problemas? Claro que tem. Mas eu acho que Brasília tem soluções. Brasília é proibido pensar pequeno. Juscelino fez essa cidade em 3 anos. Mudou o país. Nós somos herdeiros de uma história belíssima, né, da grande mudança da história do Brasil. E nós, na nossa geração, tem a responsabilidade de manter a nossa qualidade de vida. Vamos nos juntar todos, independente das nossas eventuais diferenças, e vamos fazer uma Brasília melhor. Não é Brasília melhor pro bolso de quem, dos ricos. É uma Brasília melhor para todos, né? A minha palavra é de esperança. Vamos sonhar juntos. Obrigado, Arruda. Que Deus te abençoe na tua jornada. Amém. Que Deus guie teus passos e você Amém. chegue onde você sonha. Muito obrigado, Lécio. Muito obrigado.